tentou de novo, aí ninguém encostou. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Gol! Se você já era nascido no ano de 1999, certamente ainda tem muito vivo na sua memória essa verdadeira pintura que foi o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira do bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o R10, que na minha opinião foi o melhor de todos os tempos em campo. Inclusive eu já tive a oportunidade de homenagear pessoalmente. Rever a cena desse gol arrepia qualquer um que seja brasileiro de coração. Mas se eu te disser que muitos anos antes, outro brasileiro realizou um feito épico, simplesmente extraordinário, mas num jogo bem mais difícil e num campo bem diferente, o de batalha. Eu sou Eric Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se inscrevam, ativem as notificações para receber meus conteúdos e, claro, deixa aquele like. E fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te contar uma história sensacional vivida por esse cara aqui. E que com certeza merecia ser conhecida e reconhecida por todo brasileiro, inclusive até com uma narração do Galvão Bueno dizendo: olha o que ele fez. Em 1º de setembro de 1939, o exército alemão, comandado por Adolf Hitler, invadiu a Polônia e deu início àquele que seria o maior evento bélico da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que atingiu direta ou indiretamente todos os países do mundo, e no qual o Brasil inicialmente manteve seu posicionamento de neutralidade. Até que em 22 de agosto de 1942, após submarinos alemães terem torpedeado navios mercantes brasileiros, o então presidente Getúlio Vargas decidiu atender o clamor popular e finalmente declarou guerra aos países do eixo. Nascia então a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que levou aos campos de batalha da Europa cerca de 25 mil bravos soldados brasileiros, dentre eles o nosso herói da história de hoje, Danilo Marques Moura, para os irmãos de farda, Tenente Danilo Moura. Gaúcho, nascido em 30 de junho de 1916 em Cachoeira do Sul, Danilo tirou seu brevet de piloto em 1938, inspirado pelo irmão mais velho que comandava o regimento de aviação em Santa Maria, o então capitão Nero Moura. Depois de ter feito alguns cursos aqui e nos Estados Unidos e desenvolver muito suas habilidades como piloto, Danilo foi um dos cerca de 40 homens designados a integrarem, em 1943, o primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira, nosso saudoso Senta-Pua, comandado pelo seu irmão, agora Major Nero Moura. Partindo para a Itália, em setembro de 1944, Danilo participou da sua primeira missão em combate em 19 de novembro daquele ano. E a sua 11ª e última missão foi em 4 de fevereiro de 1945, quando foi abatido enquanto atacava uma posição alemã na cidade de Treviso. E o que poderia ter sido o fim do tenente foi só o início da parte extraordinária dessa história, porque quando ele foi atingido, conseguiu ejetar. Mas como se encontrava numa altitude muito baixa, o paraquedas não abriu totalmente, o que fez com que ele caísse no chão com um grande impacto, o que causou diversos ferimentos e fraturas, inclusive fez com que ele machucasse toda a sua boca. E eu tô enfatizando esse detalhe do machucado na boca, porque mais à frente você vai entender como isso salvou a vida dele. Após a queda, ele passou a noite escondido debaixo de um monte de feno e foi encontrado por um jovem camponês que, para sua sorte, era um simpatizante dos aliados e socorreu o tenente, que trocou de roupa com o garoto e permaneceu somente com a sua pistola e o seu coturno. Danilo sabia que quando os alemães vissem que ele não estava dentro do avião abatido, certamente iam começar uma grande caçada. Foi aí que ele contrariou tudo que o treinamento preconizava para esse tipo de situação e tomou uma das atitudes mais corajosas que eu já ouvi falar. Ao invés de fugir e se esconder,
ele simplesmente resolveu se infiltrar nas linhas alemãs até encontrar um território aliado. Como ele estava sujo, maltrapilho e todo machucado, conseguia se passar por um mendigo andarilho que estava simplesmente perdido ali na guerra, e se alimentava com o que algumas pessoas davam e conseguia inclusive abrigo com algumas famílias quando possível. Até que um dia, numa dessas famílias que o deram abrigo, durante o jantar, o homem da casa olhou para o Danilo e disse que não acreditava em sua história, que sabia que na verdade ele era um piloto, porque tinha reconhecido o coturno americano no seu pé. Só que mais uma vez a sorte estava do seu lado, porque o homem era na verdade um partigiano, membro da resistência italiana. E ao invés de entregar o tenente aos alemães, ele o presenteou com uma bicicleta e indicou o caminho que deveria seguir para chegar até uma base americana. Ele continuou sua saga, inclusive andando dissimuladamente entre as tropas inimigas e passando por bases alemãs sem ser detectado. Tudo isso graças à bendita boca toda machucada pela queda, que fez com que ele ficasse com grande dificuldade de falar, e fez todos acreditarem que ele estava bêbado ou que fosse louco, sem poderem identificar o seu sotaque ou idioma. Os últimos dias dessa saga foram bem difíceis, porque a ofensiva alemã tinha se intensificado, e o tenente chegou até a pensar em desistir e se entregar, porque acreditava que podia ser identificado e capturado. E mais uma vez a sorte sorriu. Uma senhora que varria a calçada e percebeu seu desespero, olhou para ele e discretamente sinalizou a porta, indicando que ele entrasse. Ela deu abrigo e inventou a todos a história de que se tratava de um parente, que perdeu a casa durante um bombardeio e devido ao trauma da situação teria ficado mudo, e ajudou nosso bravo tenente até que ele pudesse sair um pouco mais seguro. E após percorrer aproximadamente 400 quilômetros a pé e de bicicleta durante 30 dias, ele chegou finalmente a uma base americana, muito magro e abatido, e logo em seguida foi reintegrado ao seu grupo, onde foi recebido com uma festa pelos seus companheiros, que à base de muito conhaque ouviram encantados a sua história e naquela noite compuseram uma ópera em sua homenagem. A Ópera do Danilo é até hoje encenada pelos militares da Força Aérea no dia 22 de abril, dia da aviação de caça brasileira. Com o fim da guerra, Danilo pediu baixa da Força Aérea, onde recebeu as mais altas condecorações, além de ser também condecorado pelos Estados Unidos. E ingressou na aviação civil, onde também fez uma brilhante carreira até se aposentar em 1965 e se tornar fazendeiro de café no Paraná. Casado, pai de 5 filhos, Danilo faleceu em 14 de maio de 1990. E a parte triste dessa história é que se ele fosse um piloto americano, certamente hoje teríamos, no mínimo, um filme de Hollywood em homenagem a esse grande feito dele. Mas por aqui, ele é só mais um herói anônimo. Mas eu fiz questão de colocar essa história no meu canal, porque considero um dos maiores exemplos de coragem, força, fé e de tudo aquilo que um homem é capaz quando torna inabalável a sua vontade de viver, seja numa guerra ou nas nossas batalhas do dia a dia. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.